Bom dia, paz e bem a você neste novo dia que se inicia. Hoje é sábado, mais um final de semana que chega. Hoje, dia 28 de outubro, a igreja celebra a festa dos apóstolos São Judas Tadeu e São Simão. São Judas Tadeu e São Simão, rogai por nós. Em homenagem hoje, que é dia de São Judas Tadeu, bênção para uma causa desesperada ou difícil por intercessão de São Judas Tadeu. Qual é a causa difícil aí que você precisa desta bênção? Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Hoje eu quero mandar o meu abraço com muito carinho para o povo de São Sebastião do Pontal, em Minas Gerais. Deus abençoe vocês de São Sebastião do Pontal, que acompanham o trabalho de evangelização do Padre Alessandro Bobbington, recebem a bênção do dia, a bênção da noite, que estão compartilhando também aí nos grupos. Que alegria, um grande abraço aí para vocês, viu? E tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, Lucas capítulo 6, versículos de 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André; Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, o Evangelho de hoje fala do momento que Jesus escolheu os 12 apóstolos. Jesus tinha vários discípulos e discípulas, mas, num determinado momento, ele tomou a iniciativa de escolher, entre o grande grupo de discípulos que ele tinha, 12 pessoas que seriam, daquele momento em diante, chamados de apóstolos. E esses apóstolos teriam uma missão especial de autoridade, de pastoreio, de transmissão da doutrina de Cristo. E o Evangelho nos mostra que a escolha de Jesus não foi baseada em concurso, título, currículos, não. Jesus simplesmente passou a noite em oração. Passou a noite em oração e depois chamou e escolheu os 12 para uma missão tão grande. E eu tenho certeza, que naquele momento aqueles 12 homens não tinham sequer a noção da grandeza, da responsabilidade daquela escolha de Jesus. Eu fico pensando comigo, como é difícil fazer escolhas, não é verdade? Jesus sabia perfeitamente que entre aqueles 12 escolhidos não seria fácil. E a prova a gente vê nos próprios evangelhos. Houve traidores, houve quem negasse a fé, houve quem subtraísse dinheiro da sacola de doações, houve quem fosse inconstante, houve quem fosse fraco na fé, houve quem duvidasse, houve quem quis fazer vingança, mandar cair fogo do céu sobre um povo, houve aqueles que queriam ser melhores que os outros, lugares de honraria ao lado de Jesus, ou seja, um timezinho meio duvidoso, para falar o mínimo, que Jesus ali formou. E o mais bonito está aqui. Em nenhum momento Jesus voltou atrás. Em nenhum momento a Bíblia fala que Jesus se arrependeu de ter escolhido aqueles 12. Ao longo da vida, o processo de conversão e de santidade foi acontecendo na vida daqueles homens. O fato é que, com exceção de João, apóstolo, e de Judas Iscariotes, todos os outros
morreram mártires. Ou seja, derramaram o sangue por Jesus, pela fé em Jesus, por serem apóstolos de Jesus. Morreram em santidade de vida, morreram glorificando a Deus com a palma do martírio. E o que tudo isso nos ensina? Nos ensina, entre tantas coisas, que o nosso Deus sabe o barro do qual nós somos feitos. Jesus sabia perfeitamente o quanto o ser humano é cheio de contradições, mas Jesus quis mostrar que tudo é possível quando nós nos abrimos à graça de Deus. E quando vamos deixando que Deus, com a sua graça, vá nos transformando, nos santificando. É da noite para o dia? Geralmente não. Às vezes, um ou outro santo aí que tem uma missão especial na igreja, e aí Deus concede uma graça à altura daquela missão. Mas, no geral, no dia a dia da vida, é essa santificação que vai acontecendo ao longo do nosso processo de conversão. Olhando para esses 12 apóstolos, quem eles eram, os erros e acertos que tiveram enquanto viveram com Jesus e o quanto eles mudaram, se transformaram, eu digo para você, nunca duvide do poder de Deus, nunca duvide da graça de Deus. Por isso hoje, quando você olhar para um sacerdote, para um consagrado, para um escolhido de Deus, por uma missão de pastoreio na Igreja Católica, lembre-se disso. Antes de julgá-lo, de criticá-lo, antes, sei lá, às vezes até mesmo de ofendê-lo, reze por ele. Reze por ele, lembre-se dos 12, quem eles eram e no que eles se transformaram, o que eles foram, no sentido das falhas, das fraquezas que tiveram e no que eles se transformaram, colunas da igreja, guardiões da fé, mártires. É Deus quem faz, é Deus quem transforma, é Deus quem santifica. Mesmo que talvez você possa aí estar pensando nesse momento, padre, mas tinha um Judas Iscariotes lá nesse grupo, né? Esse não se converteu não, foi ovelha negra até o fim. É verdade, concordo com você, mas mesmo assim, até o fim, Jesus não o descartou. Jesus não o jogou fora. Mesmo assim, ele estava lá, na noite derradeira, na instituição da Eucaristia. Mesmo assim, a esse traidor, Jesus deu a comunhão, Jesus deu o cálice do seu sangue. Aquele a quem eu der o pão embebido no molho é aquele que há de me trair. Até o último momento, aquele homem teve tempo de se arrepender e de se converter. Sabe, o julgamento pertence a Deus. Cada vez que a gente avoca para nós o poder de julgar sobre as outras pessoas, nós devemos nos lembrar da parábola do joio e do trigo. A gente tem a tendência, de querer arrancar o joio com as nossas próprias mãos. Mas o que Jesus nos diz? Com a mesma medida que medirdes, sereis medidos. Com a mesma medida que julgardes, sereis julgados. Às vezes, a gente quer tanto a misericórdia de Deus para nós, mas às vezes, a única coisa que nós queremos e desejamos para os outros é o julgamento. Olha, vale a pena a gente refletir um pouquinho sobre isso, viu? Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, em oração nos colocamos, Senhor, agradecendo por esta semana, por mais uma semana que vai chegando ao fim. Obrigado por toda a bênção, obrigado por cada palavra que o Senhor nos instruiu, nos fortaleceu, nos edificou, nos corrigiu. Tudo é bênção e tudo é graça vindo de vós. E por isso nós vos bendizemos e vos louvamos. Hoje, dia de São Judas Tadeu, nós queremos invocar esta bênção sobre os vossos filhos e filhas que rezam conosco, pedindo que, pela intercessão de São Judas Tadeu, a vossa bênção venha de modo especial para esta pessoa que vos apresenta uma causa difícil, uma causa desesperada,
quiçá até mesmo impossível, porque nós cremos que para Deus nada é impossível. Ó glorioso São Judas Tadeu, que testemunhastes com a vida e com o martírio a fé em Jesus Cristo nosso Senhor, vós que em vida operastes sinais e milagres e prodígios, vós que recebestes do próprio Cristo o poder de curar e de libertar de maus espíritos, nós os pedimos, intercedei por esta pessoa que reza comigo neste momento e que a vós apresenta a sua causa. Levai ao trono da graça de Deus esta necessidade e que esta pessoa possa ter alegria de receber esta graça que tanto necessita em sua vida. Que pela intercessão de São Judas Tadeu desça sobre você esta bênção de Deus, de modo especial sobre esta causa difícil que hoje você traz em oração, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Um grande abraço, fiquem no colo da mãe, rezem comigo a bênção da noite. Eu vou ficando por aqui. Amanhã homilia dominical, segunda-feira com a graça de Deus. Tamo junto com a bênção do dia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.